Que nós estamos aqui na nossa sede da Rede LFG em São Paulo, aqui na Avenida Paulista, nesse instante, fazendo a abertura desses nossos trabalhos da manhã de hoje, dentro do segundo Show do Direito, aqui na nossa rede de ensino LFG. Com muita honra, nós hoje estamos recebendo integrantes da Comissão de Reforma do Código Penal, o senador e o Rogério. Então aqui temos o ministro Gilson Dipp, ministro do STJ e que presidiu a nossa Comissão de Reforma do Código. Aliás, fez uma presidência extraordinária, o que ninguém acreditava que fosse acontecer. Em 7 meses nós conseguimos rever todas as leis esparsas existentes no Brasil, mais de 120 leis, e nós conseguimos, com esforço hercúleo, juntar tudo isso, uniformizar, sistematizar, dar proporcionalidade para as penas, corrigir falhas incríveis que havia na nossa legislação. E tudo isso só foi possível, evidentemente, em virtude dessa presença marcante que é o ministro Dipp. Outro dia nós estávamos em Brasília e fomos surpreendidos com a notícia de que o ministro Dipp havia sido chamado pela presidenta Dilma, e em seguida veio a notícia de que ele foi escolhido para também presidir a Comissão da Verdade, que é emblemática na justiça que se chama justiça transicional. Pois mira, o que aconteceu? Eu fui cumprimentar o ministro e eu disse: ministro Dipp, você não é um nome, você não é uma pessoa, Dipp é uma marca, construiu uma marca de sucesso, é uma marca de sucesso, uma marca de respeito, uma marca que nos transmite ética. Podemos discordar do ministro num ponto ou outro, como a gente tem feito, muito respeitosamente, mas ninguém pode colocar em dúvida a ética e sua disponibilidade para o trabalho, não em benefício próprio. Tudo isso não é nada em benefício próprio e tampouco é remunerado. É o esforço que ele faz em benefício da nação. Portanto, nesse sentido, o ministro Dipp é uma pessoa emblemática, ou eu diria, uma marca emblemática que serve de modelo para todos nós. Pedro Taques, nosso senador, foi o idealizador de tudo isso, em conversas nossas várias vezes, estimulamos, e o senador Pedro Taques propôs, o presidente Sarney aceitou, em seguida foi constituída a comissão e, portanto, Pedro, seu nome já está inserido no mundo do direito penal brasileiro. Independentemente do futuro deste projeto, se vai ou não vai. Aliás, ontem o presidente Sarney, dando seriedade ao que ele falou, ele nomeou já uma comissão de 9 senadores que já tomaram posse, esses 9 senadores, e eles então vão distribuir os trabalhos, ou seja, as coisas já estão caminhando. O projeto então não está aí numa prateleira dormindo em berço esplêndido, já está andando, e evidentemente com a condução ali dentro do Pedro Taques, com certeza as coisas poderão ter um andamento extraordinário. Luiz Carlos, procurador da República aqui em São Paulo, foi o nosso relator. É um relator que marcou nossa comissão pela sua personalidade e pelo seu encanto. No final saiu com o título de encantador relator. Com bastante firmeza, sustentava seus pontos de vista, em muitos deles foi vitorioso, em outros ele perdeu, mas isto é da lógica de trabalhos colegiados. Assim são as coisas, e no final todos nós aprendemos muito com essa comissão. Não é só a questão de defender seus pontos de vista, a questão é que nós temos que aprender a conviver e enxergar o outro lado dos argumentos das outras pessoas, e isso tudo nós fizemos num exercício
diário, constante, contínuo, que deu esse produto fantástico que está aqui, que nós vamos mostrar para todos vocês. E por fim, participa do debate Rogério Sanches, nosso professor de penal, promotor de justiça em São Paulo, nosso professor da rede LFG desde o princípio da nossa rede. Rogério hoje se destaca como um dos mais denodados penalistas do Brasil pela sua clareza expositiva, preocupação com a atualidade e, evidentemente, com a sua forma fácil, tranquila de falar, de dialogar e de transmitir ideias e pensamentos. É com esse time fantástico que estamos aqui que nós vamos então dar início com o ministro Dipp, depois com o senador Pedro Taques, depois com o nosso Luiz Carlos e com o Rogério, alguns minutos para cada um para expor as primeiras ideias, especialmente do ministro Dipp, a condução dos trabalhos, como nós fizemos isso e como esse fruto todo que está aqui na nossa mão hoje, como é que nós chegamos aí. Ministro Dipp. Bom dia a todos. Eu tenho uma imensa satisfação de estar aqui com o Luiz Cláudio Gomes, no seu instituto, que é famoso em todo o Brasil. Está aqui com o senador Pedro Taques, Luiz Carlos, nosso relator, doutor Sanches. Dizer que foi um trabalho insano a constituição, a formulação de um Código Penal, que é a segunda lei mais importante de um país depois da Constituição. Isso porque ela interfere naquilo que é mais sagrado para os cidadãos, que é a sua liberdade. O Estado dizer o que o cidadão pode ou não fazer e quais são as suas consequências, isso tem uma importância essencial em qualquer país. Quando houve a ideia da criação da comissão, eu jamais esperei integrá-la e muito menos presidi-la. Eu fiquei sabendo que estava sendo indicado num site jurídico e o senador Pedro Taques tinha feito a indicação e não tinha sequer falado comigo. Mas, enfim, as coisas evoluíram. Por informação do presidente do Senado, nunca houve tantas indicações pelas lideranças partidárias de componentes para participarem dessa comissão. O presidente Sarney disse que foram 40 indicações das lideranças partidárias e que houve uma redução para 16 membros. Isso mostra o interesse dos partidos políticos que representam a população brasileira no Congresso Nacional, na Casa do Povo, o interesse e a importância de saber que um novo Código Penal poderia surgir. E um Código Penal que viesse a substituir aquele Código de 1940. Como diz o senador Pedro Taques, já deveria estar aposentado compulsoriamente. E, formada essa comissão eclética, com advogados, com membros do Ministério Público, com professores, como o Luiz Flávio, com defensores públicos, nós tínhamos, com magistrados, nós tínhamos um trabalho grande a fazer, difícil e com um tempo absolutamente limitado. Nós trabalhamos até o fim com a ideia de terminar o anteprojeto em 6 meses. Todas as outras comissões que foram criadas no Brasil para reformar o Código Penal, nenhuma chegou a bom termo. E a importância disso, e a consequência disso, é que nós não tínhamos na comissão ninguém que estivesse fazendo currículo ou história, ou querendo apresentar teses. Enfim, não tínhamos figurões, como em outras comissões, não depreciando-os, mas elogiando-os pelos seus conhecimentos jurídicos. Mas queríamos fazer uma Constituição, como já era um Código Penal, para a sociedade brasileira, de hoje e de amanhã. E não construir teorias penais, evidentemente que elas estavam embutidas nas nossas ideias, mas não de forma a explicitá-las e a defendê-las. Em 7 meses, uma prorrogação de 30 dias, e eu disse ao Luiz Carlos que nós íamos pedir uma prorrogação de mais de 30 dias, e o Luiz Carlos me disse: ministro Dipp, não anuncie com antecedência essa prorrogação para não desmobilizar, como se fosse desmobilizar os integrantes. E isso aconteceu.
e apresentamos um código que não só reformou a parte geral, a parte conceitual do direito penal, como entrou na legislação, nos tipos penais. E teve que trazer para o âmbito do Código todas aquelas leis especiais, extravagantes e extraordinárias, que vieram a, de certa forma, remendar o Código Penal nesses 70 anos. E trouxemos todos os tipos penais importantes para o Código Penal, para fazer dele o centro do sistema penal brasileiro. Para tanto, nós tivemos um compromisso: adaptar essa nova legislação à Constituição de 1988, por incrível que pareça, e aos tratados e convenções internacionais firmados pelo Brasil, que determinavam a criação ou aperfeiçoamento de tipos penais e que nós ainda não tínhamos feito. Nós não temos a cultura do respeito aos tratados e convenções internacionais celebrados pelo Brasil, não só em matéria penal, como em qualquer outra matéria, em especial os direitos humanos. E com isso nós tivemos que criar novos tipos penais necessários e tirar tudo aquilo que não tivesse mais lesividade social no Código, que hoje não teria importância como tinha importância em 1940. Propusemos a revogação de inúmeras leis, inclusive a lei de contravenções penais, que não tinha mais sentido, mas retirando dela duas ou três contravenções que hoje representam lesividade social à sociedade e que mereceriam a dignidade penal de serem tipificados como crime. Trouxemos para o Código Penal os crimes eleitorais, os crimes contra a ordem financeira, os crimes contra a ordem tributária. E, na parte geral, determinamos que ela seria aplicada também à matéria eleitoral, inclusive ao direito penal militar. Então, é um código com abrangência muito grande, equalizou as penas e criou tipos que vão, sim, ser objeto de debate no Congresso Nacional, que é a Casa do Povo. Ampliamos a hipótese do aborto legal, criamos o tipo penal de terrorismo, mas, ao mesmo tempo que criava-se o tipo penal de terrorismo, se propunha concomitantemente a revogação da famigerada da Lei de Segurança Nacional. Criamos o tipo penal do enriquecimento ilícito, para o qual foi importante a participação do professor Luiz Flávio Gomes. Crimes cibernéticos, que não havia nenhum tipo penal. Crimes contra a humanidade, que também o Brasil não respeitou nenhuma das convenções e muito menos sentenças internacionais para criar tipos como o desaparecimento forçado de pessoas, tão em voga agora como a criação da Comissão Nacional da Verdade. Enfim, modificamos uma série de conceitos, inclusive quanto à responsabilidade penal da pessoa jurídica, até então restrita aos crimes ambientais. Evidentemente com as penas adequadas a esse tipo de responsabilidade e a natureza da pessoa jurídica. Enfim, se ampliou um leque de tamanha importância que nós dizíamos desde o início, sabe? A comissão não vai deixar de lado nenhum tabu, nem que seja para dizer, em um determinado momento, que não é conveniente ou oportuno criar esse tipo penal e nesse momento. Temos toda a clareza aos tipos penais. Eles são inteligíveis hoje não só pelos operadores do direito, mas também por toda a sociedade, para que o cidadão entendesse o que estava escrito. E um exemplo disso claro, nós falávamos um pouco antes, Sanches, o estupro hoje tem a descrição clara, não é apenas a conjunção carnal, né, e outros tipos semelhantes que ninguém entendia. O estupro hoje está dito com toda a clareza: estupro vaginal, oral e anal.
É chocante muitas vezes para a população, mas a população vai entender do que se trata. E qualquer outra manifestação contra a liberdade sexual tem um tipo penal específico de molestação sexual. Criamos e aperfeiçoamos os crimes, a embriaguez do volante. Luiz Carlos foi, o Luiz Flávio foi o idealizador da ideia. Enfim, os crimes de corrupção, um tratamento adequado, uma modificação muito grande em relação ao tráfico de pessoas, hoje tráfico de pessoas para a prostituição, tráfico de pessoas para o trabalho escravo e tráfico de pessoas para a remoção de órgãos, partes ou tecidos humanos. Enfim, nessa primeira manifestação, eu quero dizer que nem eu mesmo acreditava que num exíguo espaço de tempo se examinasse tantas matérias. Chegamos à conclusão, unânime em algumas, ou em muitas. Outras nós negociamos entre a comissão um meio termo, e outras, quando não mais possível dar essa negociação, decidimos pelo voto da maioria. Enfim, é um trabalho democrático, foi feito sempre às claras, nas salas das comissões do Senado Federal, aberta ao público, aberta à imprensa e, via de regra, transmitido ao vivo e a cores pela TV Senado. E essa transparência foi o que deu esse destaque imenso perante a sociedade, perante a imprensa, dos trabalhos da comissão, que não era ainda, Luiz Carlos, uma comissão do parlamento, onde a divulgação é ampla. Era uma comissão técnica de juristas. E mesmo assim, com essa transparência, todos esses temas já vieram ao conhecimento da população, já estão sendo discutidos, já estão sendo debatidos, criticados ou elogiados. Fizemos audiências públicas, com manifestações candentes de associações, de pessoas que se manifestavam contra a obrigação do aborto, contra o aborto, a criação da eutanásia, da ortotanásia. Então, isso já vai propiciar ao Congresso Nacional, em especial ao Senado, já um amadurecimento do debate e já se avizinha o grande debate das forças populares, da sociedade civil organizada dentro do Congresso. Mas, de qualquer forma, o nosso anteprojeto já é um projeto de lei. Já é um projeto de lei. E as sugestões que foram encaminhadas ao Senado Federal, através do site Alô do Senado, ultrapassaram a 6.000 propostas, indicações das pessoas da sociedade. E, por incrível que pareça, 80% ou 85% dessas propostas da população é para o endurecimento das penas, mostrando que a segurança pública e a sensação de impunidade é uma preocupação da sociedade brasileira. E, evidentemente, que um novo Código Penal, seja qual for o formato que ele venha a ter, ele não vai resolver por si só todos os problemas de segurança pública, de impunidade. É preciso que os demais integrantes dos órgãos públicos, dos três poderes da República, tenham a noção dessa insatisfação da população com o sistema, não com o Código, com o sistema penal brasileiro. E que o Código seja apenas a mola propulsora, ou seja, a base para que o direito penal brasileiro tenha eficácia perante uma sociedade, que eu sempre digo, esse código é para ser aplicado ao executivo da Avenida Paulista, mas também deve ser aplicado e compreendido pelo ribeirinho do Amazonas. Basicamente, Luiz Flávio, são as minhas palavras iniciais. Ok, ministro, muito obrigado por essa intervenção de abertura. É exatamente isso que nós gostaríamos de transmitir a todos, ou seja, qual foi o espírito da comissão, como chegamos a alguns consensos, as teses, os principais pontos, e o ministro Dico, então, com muita felicidade, já sintetizou vários pontos. Senador Pedro Taques, a ideia de constituir um Código Penal, isso é da história, entrou para a história. Independente se esse trabalho vai ou não avante, já é história, porque é o primeiro projeto
de Código Penal inteiro depois de 1940 que se faz no país. E o seu nome está marcado nessa iniciativa. Parabéns, desde logo, uma vez mais. Parabéns, inclusive, Pedro, não só por esta iniciativa deste código. Eu aqui aproveito este desejo para lhe parabenizar por todo o trabalho que você tem feito em prol da nação brasileira. Homens como você, como o ministro Dipp, são pessoas indispensáveis para fazer o equilíbrio num país que é taxado de tão desorganizado. Então vocês fazem a diferença. Você é uma pessoa hoje que faz uma grande diferença, um modelo para todos nós. Bom dia a todos, professor Gustavo Gomes, ministro Dipp, amigos Luiz Carlos e Rogério Sanches. Para mim é uma honra voltar aqui à rede LFG, notadamente neste contexto significativo para a história legislativa nacional, como já foi ressaltado pelo ministro Dipp e pelo professor Luiz Carlos. A ideia inicial do projeto, um anteprojeto do Código, surge de uma pergunta. O legislativo no Brasil, ele pode continuar a ser pautado pelo Poder Executivo? É um movimento que existe dentro do Legislativo Nacional hoje, que se denomina, a falta de outro nome, de restauração das funções do Legislativo. Infelizmente, no Brasil, algumas pessoas entendem, em razão do presidencialismo imperial que nós temos, um presidencialismo quase que monárquico, que cabe ao Poder Executivo pautar a agenda nacional. Alguns senadores, alguns deputados federais, embasados nestas premissas, nós começamos a debater temas que fossem e são significativos para a sociedade brasileira. Um desses temas é a reforma, ou foi o início da reforma do Código Penal. Não precisamos aqui repetir que o nosso código é de um período histórico diverso desse que nós vivemos e da necessidade de um novo código adequado à realidade constitucional em que nós vivemos. Conversando com o próprio professor Gustavo Gomes, com o Luiz Carlos, e nós fizemos um requerimento ao presidente Sarney para que fosse constituída uma comissão especial de juristas para pensar este anteprojeto do Código Penal. Qual foi a ideia embasadora? Eu tenho como fundamento que uma lei, para que ela possa servir bem à sociedade, necessário na sua construção, na sua formulação, há 3 espaços que possam conviver. Um primeiro espaço, técnicos, professores, cientistas possam contribuir com a construção legislativa, num primeiro espaço. Ao depois nós temos aí a necessidade de ouvir o cidadão, o destinatário da norma, o titular do poder que nos dá o fundamento para que estejamos em Brasília. E ao final, nós precisamos ouvir o representante do cidadão que se encontra na Câmara dos Deputados e os representantes dos estados no Senado da República. Penso, professor Gustavo, que a junção destes 3 espaços se mostram aí significativos para que tenhamos uma legislação numa expressão bem moderna, antenada com a realidade e linkada com a realidade em que nós vivemos. Quando fizemos este requerimento, e o ministro Dipp já fez referência a isso, ninguém dava conta da importância de um novo Código Penal. No Congresso Nacional se debatia o projeto do Código Florestal. É um projeto importante, hoje é uma medida provisória que está reformulando parte daquilo que foi vetado pela Presidente da República, mas nós nos esquecemos do Código Penal. Como foi muito bem dito pelo ministro Dipp, vai regrar as nossas relações mais importantes. Muito bem. Ao fazermos esse pedido ao presidente Sarney, mais de 40 pessoas foram indicadas, juristas, professores, advogados, membros do Ministério Público, magistrados, procuradores da República, defensores públicos, para que fizessem parte desta comissão. Em uma conversa com o ministro Gilmar Mendes, eu disse quem seria este brasileiro que poderia conduzir este momento de passagem de um novo Código Penal para o passado, sempre voltando para frente, por óbvio. E o ministro Gilmar Mendes fez a indicação do ministro Dipp, falou: Pedro, o ministro Dipp, ele é uma pessoa que tem uma capacidade de trabalho impressionante.
o ministro Gilmar disse isso, e eu já conheci o ministro Dipp de outros momentos, né, quando discutíamos sobre lavagem de dinheiro, e aí eu liguei para o ministro Dipp, ele se encontrava em Madrid, num seminário, mas o nome dele já circulava, né, pela imprensa, e eu quero confessar ao senhor, eu fiz isso para que nós pudéssemos criar uma situação fática já consolidada, né, uma consolidação aqui, e o ministro Dipp não teve como recuar, como bom brasileiro e bom gaúcho que é, ele não poderia deixar de aceitar esse pedido. E foi, né, uma escolha acertada para a presidência desta comissão. Porque é difícil. Nós todos somos humanos, nós todos temos os nossos defeitos, dentre eles a vaidade, né, a soberba, né, e para você presidir uma comissão de notáveis como esta, você precisa ter esta ponderação. E o ministro Dipp desenvolveu esse trabalho com auxílio, né, dos demais membros desta comissão, de uma maneira que contentou não só o Parlamento Nacional, notadamente o Senado da República, mas também a sociedade brasileira, através das audiências públicas que nós fizemos pelo Brasil, algumas audiências públicas ali. Foi entregue o anteprojeto do Código Penal. Este anteprojeto, por determinação regimental, ele foi convertido em um projeto, e é o presidente do Senado que assina este projeto, né, do novo Código Penal, e sem a chamada vontade política, que é algo quase que metafísico, né, você não consegue aprovação de absolutamente nada no Congresso Nacional. Para que vocês tenham uma ideia, permitam-me chamá-los de vocês, nós temos hoje no Congresso Nacional quase 30 mil projetos de lei. Quase 30 mil. Se nenhum senador, nenhum deputado apresentar nenhum projeto de lei, nós ficaremos ali 100 anos debatendo estes projetos. Portanto, nós temos que separar o que seja significativo para a sociedade brasileira e dar prioridade a isso. E aqui eu quero louvar professor Luiz Flávio, me permita, né, que o presidente Sarney trouxe esta vontade política, deu todo o apoio à comissão, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Eunício Oliveira, todo o apoio à comissão de juristas. Hoje, nós temos um projeto. Este projeto, ele foi, ontem, foi constituída uma comissão de senadores, isso está no regimento interno do Senado, são 11 senadores. Eu fui designado para fazer parte desta comissão especial do Senado, que vai analisar o projeto. Como se trata de um projeto de código, a tramitação, o processo legislativo, o devido processo legislativo constitucional que este projeto seguirá no Congresso será o seguinte: nós debateremos nesta comissão especial de 11 senadores, o presidente desta comissão deve ser o senador Eunício Oliveira, e nós discutiremos ali quem será o relator, né, deste projeto muito caro à sociedade brasileira. Depois da comissão especial, já vai diretamente ao plenário, que a comissão especial é justamente para que nós possamos retirar das denominadas comissões temáticas ou materiais que se encontram narradas no artigo 58 da Constituição. Depois do plenário do Senado, vai à Câmara dos Deputados. Esta é uma experiência que o Senado tem feito e tem resultado em frutos interessantes. Por exemplo, foi constituída no Senado uma comissão de juristas para criar um novo Código de Processo Penal. Este código, este projeto já passou pelo Senado, hoje se encontra na Câmara dos Deputados. Foi criado também no Senado e presidida pelo ministro Herman Benjamin, a comissão que vai refazer, ou ao menos em alguns pontos, o Código de Defesa do Consumidor. Isto já foi entregue ao Senado. Existe uma outra comissão, presidida pelo ministro Dias Toffoli, que está tratando de uma nova legislação eleitoral. Esperamos todos sem os crimes eleitorais, para que os crimes eleitorais, fiquem no novo Código Penal, e isto tem resultado em trabalhos sérios e importantes para o processo legislativo. Portanto, é uma experiência que o Senado já tem. Pensamos que neste segundo semestre de 2012, nós faremos audiências públicas para nós debatermos com o cidadão o projeto do Código Penal, para que possamos, a partir de 2013, darmos início à votação dentro da Casa Legislativa. Sempre com um ideal, ao menos assim eu penso, e vou defender isso na comissão especial. É possível nós olharmos para o futuro com os olhos voltados para o passado? É possível nós vermos o novo
com os olhos voltados para o velho, não para o velho de idade, não é isso que nós estamos a falar, mas o velho de movimento, o velho de sentido, eu vejo que isso não seja possível. Né? Então, fundamentando esta nossa ideia de um novo código, nós temos que entender que, enquanto os historiadores eles pensam o presente tendo em conta o passado, eu vejo que um político tenha que analisar o passado, gestar o futuro neste presente, mas sempre pautar as suas atuações no que virá, no futuro. Penso que não há que se falar em uma construção legislativa que seja a democrática no Brasil hoje, se nós não analisarmos toda a legislação, tendo em conta a anatomia do nosso Estado, a nova construção constitucional que nós temos. Assim, com fundamento nestas premissas, penso que o Senado da República poderá dar uma demonstração de que é possível nós termos um legislativo que seja efetivamente formal e materialmente independente do legislativo executivo. E a ideia desta comissão foi exatamente isso. Porque outras comissões que criaram anteprojetos do Código Penal, elas surgiram e estavam dentro do Poder Executivo. Isso não significa que nós dispensaremos a contribuição do Poder Executivo. Longe disso. Nós já entramos em contato com a Secretaria de Acompanhamento Legislativo do Ministério da Justiça, o Dr. Marivaldo e toda a sua equipe, para que possamos, juntos, criar esta lei, esta legislação, este código que possa ser, como já bem disse o ministro Dipp, um código que possa tratar da realidade da Avenida Paulista e da realidade dos caboclos aí dos confins do Brasil. A ideia que nós estamos pautando é esta e, inicialmente, professor Gustavo, seriam estas as considerações para que nós possamos, a partir daqui, tratar de um código que possa ser efetivamente tratar, melhor dizendo, de bens jurídicos que tenham dignidade penal para a sociedade que nós vivemos, um código que possa tratar da proporcionalidade e da razoabilidade, no sentido de não proibir em excesso e também não proibir de forma insuficiente. Eu vejo que o nosso norte seja nós encontrarmos este ponto de equilíbrio em uma sociedade que exige penas altíssimas, tendo em conta a violência e a sensação de insegurança, e uma sociedade que se diz democrática e de direito, que não pode, como o senhor bem diz, e Zaffaroni também, coisificar o cidadão, transformá-lo em coisa, trazer o cidadão para o centro, mas sempre trazer o cidadão para o centro pensando na proteção do cidadão e lembrando que o Estado tem este dever fundamental de proteger o cidadão naquele pacto que se diz a sociedade democrática do direito. Ok, muito obrigado, senador Pedro Taques. Vamos agora colher as primeiras palavras do nosso relator, procurador de Justiça Luiz Carlos, que isso daqui que vocês veem, olha só, olha o calhamaço, olha aqui o calhamaço, isso aqui tem quase 500 páginas. Isso aqui foi fruto de longo trabalho, todo mundo contribuiu, mas indiscutivelmente a participação do Luiz Carlos na elaboração deste texto foi extraordinária. Então, te parabenizo também por isso. E Luiz Carlos, aliás, é autor de vários livros, dentre eles, está aqui, olha, Crimes Eleitorais. Ele foi um ardoroso defensor da introdução dos crimes eleitorais no Código Penal. Nós esperamos que isso se mantenha. Também é autor de um outro livro, Direito Eleitoral. Isso aqui é uma abertura que a gente faz para o nosso plim-plim. Isso aqui é propaganda. Tá? Vamos lá. Luiz Carlos, primeiras palavras. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. É uma grande satisfação para mim estar aqui na rede LFG. Gostaria de cumprimentar o professor Luiz Flávio Gomes, gostaria de cumprimentar o nosso ministro e presidente-geral da República, ministro Wilson Gil. Gostaria de esse título novo, gostei, presidente-geral da República. Pelo menos da República Ética. Muito bem. Gostaria de cumprimentar aqui o meu querido amigo senador Pedro Taques, contando uma história
porque nós éramos ambos, né, do Ministério que somos, eu sou ainda do Ministério Público Federal, o Zé Pedro também nos conhecemos assim lá no Ministério Público, e ele um dia chegou e falou assim: Luiz Carlos, eu vou pedir exoneração aqui da carreira e vou me candidatar. E eu falei assim: você é louco, né? Você é maluco, você vai sair do Ministério Público Federal, já estamos aqui na segunda instância, é muito prestigioso, e você vai concorrer a deputado, né? Ele falou assim: não, deputado não, eu vou concorrer a senador. Eu falei: meu amigo, então é caso de internação. Você está saindo do zero e já quer ser senador. Bom, mas o fato é que, né, a história premia os ousados, né? A história premia os fortes de espírito. E o Zé Pedro não apenas saiu da instituição, como foi eleito, e tem exercido aí um papel extraordinário no Senado brasileiro, reedificando o papel do Legislativo, e todos estamos acompanhando com muito orgulho. Queria cumprimentar aqui também o nosso querido professor Sanches, enfim, estamos aqui entre amigos. E eu queria dizer o seguinte: o que eu posso passar de relevante aqui nesse evento é um pouco da minha experiência de ter relatado esses trabalhos da reforma do Código Penal ao longo de 7 meses. Devo dizer que fui surpreendido com o convite para ser relator. O convite veio do ministro Gilson Dipp. Eu nem conheci o ministro Gilson Dipp, né, a não ser pela fama, pela condição de ministro, mas pessoalmente não. E ele virou para mim e falou com aquele sotaque gaúcho tão específico, né? Me disseram que tu é bom de trabalho. E eu falei assim: ministro, mentiram pro senhor. Ele falou: não, mas foram 2 pessoas que disseram. Eu falei: 2 mentirosos, ministro. Ele falou: vou te nomear relator, né? E me nomeou relator sem me conhecer. Vejam só a visão, né? Eu agora atribuo isso à visão do ministro, porque depois de um convite como esse, se eu não era bom de trabalho, tive que me tornar, né? Então, me empenhei ao máximo aí nesses 7 meses para honrar esse dever cívico que foi dado à comissão. O Senado da República nos chama para elaborar um anteprojeto do Código Penal. Quer dizer, o país nos chama, nós fazemos o quê? Nós trabalhamos. Então, até uma crítica que um dia saiu no jornal lá, falou assim: esse pessoal da comissão fica lá ganhando jeton e apresentando essas coisas. Eu falei: não, apresentando essas coisas é verdade, agora o jeton, cadê? Fomos lá no chamado cívico e realmente o trabalho foi intenso. E eu queria destacar o seguinte: essa comissão foi uma comissão plural. O que é uma comissão plural? E assim, foi algo que eu não sabia 7 meses atrás. O que seria uma comissão plural? Eu não sabia 7 meses atrás, agora eu sei, posso dizer. É uma comissão composta por advogados, por juízes, por membros do Ministério Público, por defensores, por professores, que de repente se vê diante de uma tarefa imensa, que é a tarefa de reformar toda a legislação brasileira. De novo, né? A história premia os ousados. Logo numa primeira reunião, falando assim: não vamos pegar isso aqui, vamos fazer tudo. E começamos a trabalhar. Agora, como trabalhar diante de pessoas que têm uma visão tão distinta? Às vezes tem uma experiência tão diferenciada, até profissional. Um dia desses, um jornal aqui de São Paulo, até numa nota crítica à comissão, falou assim: a comissão de reforma não seguiu os consensos da doutrina penal brasileira. Eu estava falando lá da questão do aborto, a questão da responsabilidade penal da pessoa jurídica, a questão do enriquecimento ilícito, e esse editorial colocou assim: essa comissão não seguiu os consensos da doutrina penal brasileira. E eu tive vontade de mandar uma carta para entrar com embargo de declaração, né, se fosse possível, embargar de declaração aquele editorial, para que ele dissesse, afinal, quais são os consensos da doutrina penal brasileira. Porque eu tenho o direito penal brasileiro, e essa no mundo todo, como uma espécie de Kama Sutra. Tem posição para todos os gostos. Né? Então, qual consenso haveria aí no direito penal brasileiro? Não havia consenso. Então, se nós conseguimos chegar a esse trabalho, e vejam aqui, eu estou meio gabola, né? Meio envaidecido, desculpem por isso, mas nós fizemos realmente um trabalho extraordinário, né? Quantitativamente, eu espero que qualitativamente. Nós fizemos uma coisa, foi um trabalho realmente
exitoso. Como é que foi possível a construção de um código, de um anteprojeto de código com 541 artigos, unificador de toda a legislação penal brasileira diante desse ambiente de diversidade ideológica? E aqui eu quero enaltecer o papel do ministro Gilson Dipp, que realmente a condução foi maravilhosa. E eu queria também aqui, professor Luiz Flávio, de público, eu já falei isso em círculos privados, mas nada como estar aqui e fazer esse depoimento. O papel do professor Luiz Flávio foi fundamental. Em diversos momentos o papel foi fundamental. Por quê? Qual foi a nossa dinâmica de trabalho? Primeiro dividimos a comissão em subcomissões. A subcomissão da parte geral, a subcomissão da parte especial, a subcomissão da legislação extravagante. Então fizemos um levantamento das leis brasileiras nessas subcomissões e nas nossas reuniões, que foram se multiplicando, essas propostas eram levadas e eram submetidas a um debate feroz, franco, aberto, respeitoso, mas a uma crítica acerba. Então, às vezes, quando a proposta, por exemplo, aqui eu não concordo com ela, eu era o crítico acerbo. Outras vezes eu fazia a proposta e recebia também críticas acerbas vindas da comissão. Né? Mas nós conseguimos encontrar uma maneira, e isso não é comum, nós conseguimos encontrar uma maneira de manter unidade e até mesmo camaradagem ao longo de debates muito intensos. Então, discutimos, aqui não pode ser por isso, não pode ser por aquilo, o enriquecimento ilícito não pode ser, a responsabilidade penal da pessoa jurídica não pode ser, a culpa temerária que nós trouxemos aqui para o código não pode ser, e fazíamos o debate e depois saímos todos e íamos lá tomar café ou almoçar, menos o ministro que não almoça, né? Íamos lá, ele não almoça, desculpe contar isso, é uma coisa pessoal, mas ele não almoça. Deve tomar um café muito alto e jantar mais ainda, né? Mas almoçar não almoça. Então, fazíamos esse debate intenso, transmitido pela televisão. Né? A TV Senado transmitiu os trabalhos. Né? Um dia eu encontrei uma pessoa na rua, ela tropeçou em mim, olhou para mim, falou assim, eu já te vi em algum lugar, né? Luciana de Bento. Né? Eu já te vi em algum lugar. Aí eu falei assim, será? Eu já te vi. Porque foi o trabalho da TV Senado, os colegas estão me provocando aqui, porque eu fui naquele programa de debates intelectuais, defender o código. Eu fui ao programa Super Pop. Né? Fui defender o Código Penal. Foi até muito engraçado, porque me ligaram lá da promoção do programa, falaram assim, ó, o senhor é relator do Código Penal? Eu falei, pois não, sou relator do Código Penal. Gostaríamos de fazer um convite para o senhor vir ao nosso programa. Né? Eu imagino, pensei que esse programa seria, pois não, aqui é o Super Pop. Super Pop? Aí a moça falou assim, Super Pop, da Luciana Gimenez, assim, aquele programa que tem desfile de lingerie, né? Aí eu falei, sim. Aí ela falou assim, olha, não, mas é que nós gostaríamos de convidar o senhor, o desfile de lingerie incomoda o senhor? Eu falei assim, não, de maneira nenhuma, aliás, eu só vou se eu tiver o desfile. Bom, mas enfim, a transparência dos trabalhos das comissões, a cada segunda-feira, a princípio nos reuníamos nas segundas-feiras, saíamos da reunião e dizíamos à imprensa, olha, aprovamos isso, vamos discutir tal coisa na semana que vem, foi assim. Depois começamos a nos reunir também às sextas-feiras, saímos, indicávamos à imprensa o que tínhamos feito. Depois começamos a nos reunir às quintas-feiras também. E aí estava também a imprensa divulgando. Quer dizer, chegou um momento que nós nos reuníamos 3 vezes por semana. E até com dobradinha, né? Segunda, quinta, sexta e depois, segunda, terça e quinta de novo. Ou seja, conseguimos encontrar uma maneira na qual essas divergências de opiniões foram trazidas para um debate franco, mas que chegavam sempre a um resultado. E eu acho que o grande segredo para isso é que essa comissão foi uma comissão de operadores do direito. Foi uma comissão de pessoas que estavam familiarizadas com o processo, com a realidade
com a dificuldade específica de aplicação da lei. Eu participei de um outro debate, até um debate que o ministro precisou se ausentar, eu fiquei depois na mesa, e aí alguém falou assim, por que vocês não seguiram o último grito da doutrina alemã? Vocês tinham que ter seguido o último grito da doutrina alemã. Aí eu falei assim, olha, eu não ouvi esse último grito, então, por favor, o senhor me diga se ele se referia a crimes contra o patrimônio, a crimes contra a dignidade sexual, a crimes contra a administração pública, ou a incolumidade pública. Esse grito se referia ao quê? Aí o sujeito ficou assim e falou, não, esse último grito se refere à teoria do crime. Eu falei, muito bem, então, senhor, por favor, me indique aí o último grito alemão em relação a esses crimes que eu acabei de indicar. E aí o sujeito recuou, porque eu acho que nem ele ouviu o tal último grito da doutrina alemã. Mas éramos práticos. E isso, colegas, foi surpreendente. Em muitas situações estavam, por exemplo, eu do Ministério Público Federal, diante de um grande advogado especialista em crimes financeiros, e nós conseguimos chegar no debate, fazer um acordo. Fizemos, professor Rogério, o que nós, assim, dentre as várias inovações, né, e foram centenas de inovações, mas algumas a gente tem um carinho especial. O que nós fizemos, senador Petax, com a Lei 7492 de 86, que é a lei dos crimes do colarinho branco, que surgiu aquela famosa lei de urgência, né? Então há um escândalo qualquer, na segunda-feira, terça-feira aprova uma lei, que era uma lei sabidamente ruim. Então eu fui lá preparado para um debate acerbo, né, com esse grande advogado especialista na criminalidade financeira. E qual não foi a surpresa? Que eu falei, ele fez a proposta e falei assim, mas professor Nabor Bulhões, professor Marcelo Leal, e se a gente fizesse dessa maneira? Aí ele falou assim, não, dessa maneira aqui acho que não, mas olha, dessa outra eu concordo. Eu falei, pode, eu concordo também. Aí, isso aqui não. Olha, pegamos questões que são discutidas no ambiente do direito criminal, econômico, financeiro. Há mais de 20 anos, por exemplo, o que é gestão fraudulenta, o que é gestão temerária. E nós conseguimos fazer uma construção, né? Por exemplo, ao invés de gestão fraudulenta, agora nós teremos praticar ato de gestão em instituição financeira mediante fraude, primeira figura. Praticar ato de gestão em instituição financeira mediante fraude com causação de prejuízo, segunda figura. Praticar ato de gestão reiteradamente, terceira figura. Praticar ato de gestão reiterada que leve à liquidação da instituição financeira, quarta figura. Conseguimos chegar nesse consenso e, de repente, estávamos ali, eu e esses grandes advogados, perplexos com o consenso, que foi possível chegar porque todos tínhamos essa condição de operadores da lei. Quero contar também, até para registro histórico, um dia que estávamos no aeroporto de Brasília, eu e o nosso querido professor Luiz Flávio Gomes, e estávamos lá, e o táxi, aí eu virei para ele e falei assim, professor, o que o senhor acha do plea bargain do direito norte-americano? E o professor Luiz Flávio falou assim, olha, eu acho que é ótimo, eu acho que a gente tinha que pensar alguma coisa, né? Aí ele falou, mas eu acho que é mais processo penal, né? Aí eu falei assim, professor, né, na modernidade, essas antigas distinções, né? Direito público de um lado, direito privado de outro, direito penal de um lado, direito processual penal do outro, elas estão meio esmaecidas. Eu acho que dá para a gente encontrar um campo aí. O professor falou, pois é, vou fazer um projeto. E trouxe depois um projeto belíssimo de plea bargain no direito brasileiro, de barganha, que foi, por aclamação, acolhido. Então, vejam os colegas essa dinâmica. De uma conversa no táxi, surgiu uma das propostas mais revolucionárias do direito brasileiro, que é a possibilidade de, depois do recebimento da denúncia, quer dizer, já assentada, portanto, a justa causa, né? Depois do recebimento da denúncia, as partes maiores, capazes, bem representadas, ou a sociedade pelo Ministério Público, ou o réu, o seu advogado, o seu defensor público, transigirem por cabo ao processo, inclusive aceitando a responsabilidade. Isso não vai afetar o devido processo legal? Vai afetar o devido processo legal demorado,
o devido processo legal ritualístico, o devido processo legal do século XIX. Mas o devido processo legal do século XXI, não, esse não será afetado. Essa ideia de que a justiça tem que ser justa e pode ser rápida, sendo justa, é uma ideia nova no Brasil, e essa proposta do professor Luiz Flávio trouxe bem isso. Enfim, eu já me alongo demais, eu só queria então renovar a minha impressão de felicidade ao estar aqui nesse evento da rede LFG e dizer que todo o projeto pode ser consultado, tanto no sítio do Senado, www.senado.gov.br, eu coloquei também aqui no sítio da Procuradoria Regional da República da Terceira Região, www.pr3.mpf.gov.br. Muito obrigado. Ok. Carlos, muito obrigado pelas suas primeiras considerações. Até aqui, nós então procuramos contar um pouco da história, como construiu tudo isso daqui, e nesse instante nós vamos ouvir então quem não compôs a comissão, pelo menos formalmente, porque informalmente eu trocava ideias com o Rogério permanentemente, continuamente, e o Rogério poderá então, eu creio, Rogério, que sua intervenção poderia já levantar pontos mesmo do projeto, para a gente já começar a debater, ponto aqui, concorda, discorda, tem sugestões, até porque agora no Senado nós vamos ter a possibilidade de sugerir alguns ajustes. Eu mesmo no crime do bullying, eu já tenho lá 2 verbos mais para sugerir, já vou sugerir para agregar 2 verbos relevantes que estão em legislações aí de direito comparado e que eu vou sugerir. Então, em suma, esse é o momento. Vamos já começar então, Rogério, com essas coisas aqui, mais assim, pontos que você reputa relevantes. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite para participar deste evento de hoje. Como o professor Luiz Flávio já anunciou, eu realmente não pertencia à comissão, então eu estou mais aqui de curioso do que de outra natureza. Quero cumprimentar o professor Luiz Flávio pela iniciativa e também pelo trabalho realizado nessa comissão, que eu, como ele mesmo anunciou, informalmente acabei acompanhando e ficava sempre muito curioso para ver o resultado, porque todas as propostas que ele me adiantava, eu ficava imaginando nessa comissão plural como é que seria recebido. Também cumprimentar o ministro Gilson Dipp e aqui publicamente dizer que pelo menos a impressão do Ministério Público de São Paulo é que o ministro é uma das reservas morais dos nossos tribunais superiores. Também o senador Belo Taques, meu colega de aulas, né? E que aqui eu vou manter o total respeito. Mas também dizer o seguinte, não só a coragem do Belo Taques chamou a atenção, mas escutando desde ministros até colegas do Ministério Público dizendo que o Pedro Taques agora tem a responsabilidade dobrada. E quando o Pedro Taques assumiu o Senado, eu escutava nos 4 cantos dizendo que tínhamos 2 personagens no Senado Federal que acabavam sendo aquela esperança da população brasileira, que era o Pedro Taques e o Demóstenes. Um já foi, eu digo, voltou para o seu estado, foi caçado. Isso não é presságio de mau agouro. Exato. Não, e o outro não. O outro, então, vai acumular a responsabilidade. Eu falo isso mais como, não só uma homenagem, mas para que tenha conhecimento que isso é uma realidade. Acabou hoje reunindo nele uma esperança. Também ao Dr. Luiz Carlos, e o Luiz Carlos, eu já admiro muito o seu trabalho, até por conta de um episódio eleitoral envolvendo a comarca que eu sou promotor, onde tivemos a participação do Luiz Carlos em 2º grau, fundamental. Até o 2º grau deu certo, só não deu certo quando chegou no Tribunal Superior Eleitoral e fomos vencidos, né? O ministro não estava lá. Não estava lá ainda. Não estava lá, senão seria 6-1, foi 7-0. Foi 7-0. Bom, eu quero rapidamente, eu acho que eu vou fazer essa transição mesmo, das impressões dos que direto ou indiretamente trabalharam na comissão, para aquele que analisou o resultado final. E como curioso, obviamente eu percebo o seguinte, isso que eu vou falar também se percebe não apenas no projeto, mas da fala, principalmente do ministro e do senador Pedro Taques e do Luiz Carlos, o seguinte, quando eles colocaram todo esse bastidor da comissão.
É claro que, usando as palavras do ministro, o Código Penal foi adaptado à Constituição Federal. A nossa Constituição Federal ela é garantista, então o Código Penal tem que ser garantista. Agora, não é esse garantismo mal interpretado e ensinado. O garantismo não pode jamais ser confundido com o abolicionismo. O garantismo é esse modelo de direito que afasta os dois extremos. Afasta o abolicionismo e afasta o quê? Afasta a arbitrariedade, a hipertrofia da punição. Pedro Táxi utilizou uma expressão que resume muito bem. O garantismo ele acaba se enxergando muito bem na dupla face da proporcionalidade. O garantismo ele busca evitar excessos, o garantismo negativo, mas também evitar a insuficiente proteção do Estado, a proteção insuficiente estatal, que é o garantismo positivo. O garantismo é um direito penal mínimo, porém necessário. Não podemos entender que o garantismo ele busca a pena mínima. Ele busca a pena mínima com a certeza de que aquela pena mínima ela será necessária e suficiente para atingir as suas finalidades: retribuição, prevenção e ressocialização. E eu vejo isso claramente no projeto, tanto no que diz respeito à supressão de algumas figuras criminosas, como o ministro mesmo citou a Lei de Contravenções Penais, Decreto-Lei 3688 de 41, revogando-se a Lei das Contravenções Penais, porém lembrando de etiquetar, rotular como crimes as contravenções que estavam talvez no estatuto errado, tratados como de menor potencial ofensivo, quando na verdade são de médio ou grande potencial ofensivo. Então vejam, não queremos o direito penal mínimo, também não queremos o direito penal máximo, queremos o direito penal mínimo desde que necessário. E aí falou do tratamento adequado da corrupção. Vejam, nós temos um país em que o abuso de autoridade é infração de menor potencial ofensivo. Isso é obviamente uma proteção insuficiente do Estado. O abuso estatal como de menor potencial ofensivo. Outro dia eu me deparei com um processo, Luiz Carlos, olha que interessante, me deparei com um processo em que eu tinha um tráfico em concurso com furto. Tráfico em concurso com furto. O juiz no tráfico aplicou o parágrafo 4º e chegou a uma pena de 1 ano e 8 meses. 33 parágrafo 4 chegou a uma pena de 1 ano e 8 meses. Para o furto, a pena ficou em 2 anos. Então reparem que aquele traficante, pelo menos ficou a sensação de que foi mais grave o furto que ele praticou do que o tráfico. Então, reparem como nós temos aqui, muito claro os dois extremos. Um dos crimes está sendo punido de forma insuficiente, ou o outro crime é que está sendo punido de forma excessiva. É uma contradição absurda. E eu percebo esse tratamento adequado, repito, não somente nas várias hipóteses de supressão da figura criminosa, como também na criação de tipos penais incriminadores que lembravam de comportamentos com um tratamento insuficiente ou até sem qualquer tratamento na ótica penal. O ministro citou o Tratado Internacional de Direitos Humanos. Há muito tempo o professor Luiz Flávio já escreve que a fonte formal imediata do direito penal não pode mais se resumir na lei. Isso é uma doutrina totalmente ultrapassada, é uma lição que não mais se coaduna com o tempo que nós vivemos. A fonte formal imediata, ela tem novas modalidades, novos instrumentos. A lei, sem dúvida, é a única fonte formal imediata incriminadora. A lei é a única que pode criar crime e combinar pena, mas isso não significa que não tenhamos outras fontes formais imediatas que nos revelam o direito penal. Constituição Federal. A Constituição Federal nos revela direito penal, é uma fonte formal imediata. Eu encontro na Constituição Federal artigos que conformam e informam a legislação ordinária do Código Penal. Como é que eu posso dizer que o Código Penal revela direito penal, mas a Constituição não? Os tratados internacionais de direitos humanos, se nós procurarmos no nosso ordenamento, nas nossas leis, a vedação do bis in idem, não vamos encontrar. Não temos positivado em documento algum a vedação do bis in idem. Mas a vedação do bis in idem está positivada no Estatuto de Roma. No Estatuto de Roma tem lá e serve como uma importante fonte formal imediata do direito penal. O Estatuto de Roma que traz
A aplicação do indúbio pro réu na interpretação. Quando o juiz está em dúvida na interpretação de uma palavra, de uma frase, de uma expressão, interprete da melhor maneira para o investigado, processado ou executado. Está no Estatuto de Roma e deve servir como fonte formal imediata. Direito penal militar foi citado e eu fico feliz em saber que o anteprojeto, não hoje, o projeto lembrou do direito penal militar. Porque o direito penal militar hoje, ele acaba sendo uma fonte de um hiato absurdo entre a legislação comum e essa legislação castrense específica. Eu cito como exemplo o estupro, o atentado violento ao pudor, figuras que nós não temos mais, o atentado violento ao pudor que não temos mais no nosso ordenamento penal comum, mas ainda existe no Código Penal Militar e pior, admitindo suspensão condicional do processo. O estupro e o atentado violento ao pudor são figuras que estão no Código Penal Militar com penas bem menores que a do Código Penal e o atentado violento ao pudor, inclusive, admitindo suspensão condicional do processo. E mais, vem reforma, vai reforma da lei dos crimes hediondos, esquecem de colocar no rol dos crimes hediondos os crimes militares idênticos, mas que estão em outro documento. Então, por exemplo, o estupro é um crime hediondo no Código Penal, mas não é hediondo quando praticado pelo militar e ele sofrer eventualmente as consequências do Estatuto Castrense. É a farda que modifica, deve ser. Pode ser, pode ser. Na minha opinião, a farda ficaria até mais grave, né? Mas não é isso que está aparecendo. Então, vejam, são situações que, como eu conversava com o ministro antes desse evento, ele falou: Rogério, mas são tantas coisas que realmente, por mais que se discute, a discussão ela sempre acaba um ou outro ponto não sendo debatido e isso passa despercebido. O Código Penal Militar, ele é um código totalmente ultrapassado, seja na parte geral, principalmente na parte... O Código Penal Militar ainda pune o dano culposo. Então, veja, o Código Penal Militar ainda pune o dano culposo. E eu, particularmente, não vejo qualquer justificativa para, na justiça militar, o dano culposo ser crime, quando na justiça comum não é. Não existe justificativa. A disciplina, a hierarquia que acabam informando os crimes militares não justificam a punição, por exemplo, de um dano culposo. Se falou também em equalizar as penas, expressão do ministro que o projeto de lei equalizou as penas. E realmente, equalizar as penas, na minha opinião, é uma das tarefas mais difíceis que tem no Código Penal. Se nós analisarmos as penas, às vezes fica parecendo um pouco aquela regra da galinha: bota um ano aqui, bota 2 anos aqui, sem pensar no todo. Então, eu acredito que essa deve ter sido uma das tarefas extremamente difíceis para a comissão, equalizar penas. Porque hoje, quando se fala em equalizar penas, penso eu, não pensamos apenas no bem-juízo, não podemos atentar apenas para o